Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. O ar estava denso com a eletricidade do entusiasmo e da ambição, no evento que unia os melhores profissionais da cidade. A iluminação suave do salão refletia em copos de cristal e nas superfícies polidas das mesas, criando uma atmosfera elegante, quase encantada. Camila se movia entre os grupos de pessoas, sorrindo e participando das conversas formais, mas sem realmente se sentir parte daquele mundo. Ela, uma jovem profissional em ascensão, ainda se sentia um pouco deslocada nesses ambientes, onde todos pareciam ter nascido para brilhar. No entanto, naquela noite, algo diferente estava prestes a acontecer. Foi quando ela ouviu pela primeira vez Marcelo. Um homem alto, com ombros largos e uma postura que emanava confiança. Ele estava de costas, conversando com um pequeno grupo, mas algo na sua presença a fez parar. Quando ele se virou, seus olhos se encontraram. Camila sentiu o coração acelerar, uma reação instintiva que não conseguiu controlar. Marcelo tinha um rosto marcante, com traços firmes e um sorriso que, mesmo discreto, parecia ter o poder de derreter qualquer formalidade. Havia algo de magnético nele, uma energia que atraía olhares, mas ele parecia alheio ao efeito que causava. Ele se aproximou, e Camila percebeu que não era apenas sua aparência que impressionava. Havia uma gentileza em seu olhar, uma curiosidade genuína que a fez se sentir imediatamente confortável, como se já se conhecessem há muito tempo. Marcelo iniciou uma conversa casual, perguntando sobre o que havia trazido ao evento. A voz dele era grave, mas suave, e cada palavra parecia escolhida com cuidado, criando uma conexão que Camila não conseguia ignorar. Enquanto conversavam, ela se deu conta de que estava rindo e se sentindo à vontade, como se as preocupações e inseguranças tivessem se dissipado. Marcelo a escutava atentamente, seus olhos fixos nos dela, como se estivessem em um universo à parte, onde só existiam os dois. Ele falava sobre sua paixão por viagens, o amor por culturas diferentes e a sede de viver intensamente. Camila se viu cativada por sua perspectiva de vida, tão vibrante e cheia de cor. A noite continuou, e a conexão entre eles se intensificou. A música de fundo parecia se tornar apenas um murmúrio distante, e o burburinho do salão se misturava à magia daquele encontro. Cada pequeno gesto, cada sorriso compartilhado, parecia carregado de significado. Camila sentiu um calor em seu peito, uma chama que crescia à medida que a conversa fluía. Era como se, de alguma forma, tudo em sua vida tivesse levado àquele momento, aquele encontro inesperado. Quando o evento começou a se esvaziar, Marcelo a convidou para um passeio ao ar livre, fora do ambiente formal. O ar fresco da noite os envolveu enquanto caminhavam lado a lado pelas ruas iluminadas pela luz suave dos postes. A cidade, que antes parecia intimidante, agora tinha um brilho especial, quase romântico. Eles conversaram sobre sonhos, medos e esperanças, e a cada passo, Camila se via mais envolvida, mais encantada com aquele homem que parecia combinar perfeitamente com o que ela sempre buscou, mas nunca havia encontrado. No final da noite, enquanto se despediam, Marcelo segurou a mão de Camila por um breve momento. Houve uma pausa, um silêncio carregado de promessas não ditas. Ele se inclinou ligeiramente e deixou um beijo suave em sua bochecha, um toque que enviou um arrepio por todo o corpo de Camila. Foi uma noite maravilhosa, ele disse, com aquele sorriso que a fazia sentir-se única. Camila voltou para casa com a mente girando, o coração batendo descompassado. Naquela noite, enquanto se deitava na cama, ainda sentindo o toque suave dos dedos de Marcelo em sua pele, ela soube, com uma certeza inabalável, que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Algo profundo havia sido despertado, uma paixão, uma conexão que ela sabia que não poderia ignorar. O encontro com Marcelo era o começo de algo grande, algo que ela estava ansiosa para descobrir. O relacionamento entre Camila e Marcelo estava florescendo. Eles compartilhavam momentos de intensa conexão, repletos de conversas profundas, risadas e promessas de um futuro juntos. Tudo parecia perfeito, até que Marcelo, sorrindo com os olhos brilhando de emoção, sugeriu que Camila conhecesse sua mãe. Ela vai adorar você, ele disse, sem suspeitar do que estava por vir. O jantar foi marcado para uma sexta-feira à noite, na casa de Dona Lourdes,
mãe de Marcelo. Camila, ansiosa para causar uma boa impressão, escolheu cuidadosamente o que vestir. Optou por um vestido simples, mas elegante, que combinava com seu estilo discreto. Ela não sabia o que esperar, mas estava determinada a ser a mulher perfeita para o homem que tanto amava. Quando chegaram à casa de Lourdes, Camila ficou impressionada com a decoração refinada, mas um tanto fria. A casa era grande e impecavelmente arrumada, como se cada objeto estivesse em seu lugar específico, sem margem para qualquer desordem. Camila sentiu um leve arrepio ao passar pela porta, como se tivesse entrado em um ambiente onde as aparências importavam mais do que as emoções. Lourdes, uma mulher de meia-idade com cabelos perfeitamente penteados e um sorriso calculado, recebeu-os com uma cordialidade exagerada. Seus olhos, no entanto, transmitiam uma frieza que contrastava com suas palavras afetuosas. Finalmente conheço a mulher que conquistou o coração do meu filho, disse ela, apertando a mão de Camila com uma força surpreendente. O jantar começou bem, com Lourdes fazendo perguntas superficiais sobre o trabalho de Camila, sua família e interesses. Camila, embora um pouco desconfortável, respondeu com educação, e tentou encontrar pontos em comum com a futura sogra. No entanto, havia algo nos olhares de Lourdes, algo nas suas pausas calculadas entre as frases, que fez Camila se sentir como uma presa sendo analisada por um predador. Conforme a noite avançava, Camila notou um padrão. Cada vez que Marcelo se distraía ou se afastava da mesa, Lourdes deixava escapar pequenos comentários que pareciam inocentes, mas carregavam uma ponta de veneno. Marcelo sempre foi tão difícil de agradar, mas ele parece estar se contentando com coisas mais simples agora, ela disse, enquanto servia a sobremesa, um sorriso nos lábios que não alcançava os olhos. Camila engoliu seco, sentindo uma onda de desconforto. Tentou ignorar o comentário e manter a conversa leve, mas a tensão na sala era palpável. Lourdes, percebendo a hesitação de Camila, continuou com seus ataques sutis, fazendo-a questionar se era realmente digna do amor de Marcelo. Após o jantar, Marcelo se levantou para atender uma ligação, deixando Camila e Lourdes sozinhas na sala de estar. Foi nesse momento que a verdadeira face de Lourdes emergiu. Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma malícia contida, e disse em um tom baixo e ameaçador: "Ouça bem, minha querida. Eu não sei o que você fez para enfeitiçar meu filho, mas saiba que ele pertence a mim. Eu sou a única mulher que ele precisa na vida dele, e você não passará de uma nota de rodapé." Camila sentiu o coração acelerar, o ar parecia ter se tornado pesado ao seu redor. Ela tentou manter a compostura, mas a intensidade do ódio de Lourdes a pegou de surpresa. Antes que pudesse responder, Marcelo voltou à sala, e o sorriso de Lourdes retornou, doce como mel, enquanto ela continuava a conversa como se nada tivesse acontecido. No caminho de volta para casa, Camila estava em silêncio, refletindo sobre o que havia ocorrido. Marcelo, alheio à tensão que sua mãe havia criado, comentou como estava feliz que as duas mulheres mais importantes de sua vida finalmente se conheceram. Camila apenas sorriu, tentando esconder a tempestade que se formava dentro dela. Ela sabia que o amor entre ela e Marcelo era forte, mas também sabia que o caminho à frente seria repleto de obstáculos que exigiriam toda a sua coragem e determinação. A noite terminou com Camila se questionando sobre o futuro. Ela havia encontrado o homem dos seus sonhos, mas agora se via diante de um novo desafio: conquistar a aceitação de uma mulher que claramente a via como uma ameaça. E no fundo, Camila sabia que aquela batalha estava apenas começando. O relógio marcava pouco mais de 7 da noite quando Marcelo chegou ao apartamento de Camila, carregando um buquê de rosas vermelhas tão vibrantes que pareciam pulsar em suas mãos. O aroma adocicado das flores encheu o pequeno espaço assim que ele cruzou a porta, e Camila, surpresa e encantada, abriu um sorriso que iluminou seu rosto. Marcelo sempre tinha sido um homem atencioso, mas naquela noite havia algo diferente em seu comportamento. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Camila nunca havia visto antes, e suas mãos, normalmente tão firmes, tremiam ligeiramente ao lhe entregar as flores. "Você está linda", disse ele, com a voz carregada de uma doçura que fez o coração de Camila bater mais rápido. Ela usava um vestido azul, simples, mas elegante, que
que realçava o brilho de seus olhos castanhos. Marcelo, vestindo um terno escuro perfeitamente ajustado, parecia ainda mais imponente, quase como se fosse uma figura saída de um conto de fadas. Sem revelar muito sobre seus planos, Marcelo a levou a um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. O lugar era conhecido por sua atmosfera romântica, com luzes suaves, velas acesas em cada mesa, e uma música clássica suave tocando ao fundo. O ambiente parecia envolvê-los em uma bolha de intimidade, isolando-os do mundo exterior. Camila sentia uma mistura de ansiedade e excitação enquanto eles jantavam, a conversa fluindo naturalmente, mas com uma corrente subjacente de algo mais profundo, algo que estava prestes a ser revelado. Quando a sobremesa chegou, uma delicada torta de limão coberta por um suspiro dourado, Marcelo limpou a garganta, afastando nervosamente os talheres. Ele olhou para Camila com uma intensidade que fez o tempo parar. Em seguida, levou a mão ao bolso interno do paletó, tirando de lá uma pequena caixa de veludo azul. Camila, ele começou, sua voz soando mais grave do que o habitual, carregada de emoção. Desde o dia em que te conheci, soube que você era diferente. Você trouxe luz para minha vida de uma forma que eu jamais pensei ser possível. E cada momento ao seu lado me faz ter ainda mais certeza de que não quero passar um dia sequer longe de você. Camila sentiu o coração disparar, cada palavra de Marcelo parecia ressoar em seu peito. Ele abriu a caixinha lentamente, revelando um anel de diamante que capturou a luz das velas, espalhando pequenos arco-íris pela mesa. O brilho do anel, porém, era ofuscado pela profundidade do sentimento nos olhos de Marcelo. Você aceita se casar comigo? Perguntou ele, ajoelhando-se diante dela, sem se importar com os olhares curiosos dos outros clientes ao redor. Aquele momento, para ele, só pertencia a eles dois. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade para Marcelo. Lágrimas de emoção começaram a se formar em seus olhos. Ela sabia que o amava profundamente, que não podia imaginar sua vida sem ele, e que aquele era o passo que sempre quis dar. Sim, meu amor, eu aceito. Respondeu ela, a voz embargada, enquanto as lágrimas rolavam por seu rosto, agora iluminado por um sorriso radiante. Marcelo colocou o anel no dedo de Camila, selando o momento com um beijo que parecia selar o destino de ambos. A emoção da proposta preencheu o espaço entre eles, e naquele instante, não havia mais ninguém no mundo além deles. Mas, enquanto o casal celebrava aquele que deveria ser o momento mais feliz de suas vidas, a sombra de Dona Lourdes pairava sobre eles, invisível, mas presente. O anúncio do noivado, que logo seria feito à família, estava destinado a acirrar ainda mais a hostilidade já existente. Marcelo, no entanto, desconhecia os planos ardilosos de sua mãe, acreditando que o amor que compartilhava com Camila seria suficiente para superar qualquer obstáculo. Naquela noite, ao saírem do restaurante, Camila sentia-se flutuando em um mundo de felicidade, mas uma leve inquietação ainda persistia em seu peito. Algo dentro dela pressentia que o caminho até o altar seria árduo, e repleto de desafios que ela não poderia prever. Mas naquele momento, decidida a aproveitar cada segundo de sua recém-conquistada felicidade, ela afastou esses pensamentos, segurando firme a mão de Marcelo, enquanto caminhavam juntos para o futuro que sonhavam em construir. Camila sabia que o noivado com Marcelo não seria o final feliz que ela sempre sonhara, mas nem nos seus piores pesadelos imaginou que enfrentaria as intrigas que Dona Lourdes estava prestes a desferir contra ela. A máscara de falsa simpatia da sogra caiu de vez, revelando uma mulher desesperada, disposta a qualquer coisa para afastá-la de seu filho. Cada novo ataque de Lourdes era mais sórdido que o anterior, uma tentativa desesperada de destruir a confiança que Camila e Marcelo tinham um no outro. A primeira investida foi sutil, quase imperceptível. Uma mulher desconhecida começou a mandar mensagens para Marcelo, alegando ser uma antiga conhecida que estava na cidade e queria reencontrá-lo. A princípio, Marcelo achou que fosse apenas coincidência, uma dessas situações casuais que a vida coloca no caminho. Ele mencionou o contato a Camila, que ouviu com atenção e preocupação disfarçada. Ela sabia que aquilo não era uma coincidência, mas preferiu não demonstrar suas suspeitas. Em vez disso, respondeu com um sorriso tenso e um conselho para ele ter cuidado.
No entanto, as coincidências começaram a se acumular. Em uma tarde chuvosa, enquanto Marcelo voltava do trabalho, outra mulher tentou se aproximar dele na rua, pedindo ajuda com um guarda-chuva quebrado. Marcelo, sempre cavalheiro, ofereceu sua ajuda, mas percebeu que o pedido se estendeu para além da simples cortesia. A mulher era insinuante, e ele logo se viu desconfortável com a situação. Quando chegou em casa, contou a Camila que mais uma vez escutou em silêncio, seu coração acelerado com a certeza de que aquilo era mais uma jogada de Lourdes. Cada vez que Marcelo trazia à tona uma nova situação, Camila sentia o gelo subindo pela espinha. Não havia dúvidas de que Lourdes estava por trás de tudo aquilo. Ela era meticulosa e astuta, utilizando mulheres que sabiam como dissimular, como criar situações ambíguas que plantassem a semente da dúvida. Mas Marcelo era honesto e transparente com Camila, e esse era o único consolo dela em meio a toda a turbulência. Ele contava cada detalhe das situações que enfrentava, sempre reafirmando seu compromisso e amor por ela. Apesar de tudo, Camila se manteve firme em sua decisão de não revelar suas suspeitas a Marcelo. Ela temia que, ao confrontar a verdade, ele pudesse se magoar ainda mais com as ações de sua mãe. Camila queria preservar o que restava de sua paz, acreditando que após o casamento as coisas se acalmariam, e que, com o tempo, Lourdes seria obrigada a aceitar o relacionamento deles. Contudo, o clima começou a pesar. As noites eram insones para Camila, que se revirava na cama, atormentada pelas intrigas que sabia que estavam acontecendo às suas costas. Durante o dia, no trabalho, sua mente divagava, presa nas tramas que Lourdes estava tecendo. O amor que sentia por Marcelo era sua única âncora, mas a pressão que carregava em silêncio começava a cobrar seu preço. Camila sabia que estava pisando em um campo minado, onde cada passo poderia desencadear uma explosão. Mas ela seguiu em frente, determinada a não ceder, determinada a não deixar que as ações venenosas de Lourdes destruíssem o que tinha com Marcelo. Em um momento de fraqueza, quando a saudade da tranquilidade de outros tempos apertou o coração de Camila, ela pensou em confrontar Lourdes diretamente, expor todas as suas suspeitas e exigir que parasse. Mas rapidamente afastou esse pensamento. Sabia que Lourdes negaria tudo, que se faria de vítima, e que poderia até distorcer a situação para tentar virar Marcelo contra ela. Não, Camila não daria a Lourdes essa vantagem. Ela iria aguentar firme, ainda que sua alma estivesse em pedaços, porque no final, acreditava que o amor triunfaria sobre qualquer malícia. E assim, Camila continuou a sorrir para Marcelo, a abraçá-lo com a mesma ternura de sempre, guardando seus medos e suas dores para si. Cada nova armação de Lourdes era um teste para sua paciência, mas também uma prova do quão forte era o amor que sentia por Marcelo. Ela só podia esperar que, um dia, tudo aquilo acabasse, e que finalmente pudessem viver o amor que tanto desejavam, longe das sombras que Lourdes insistia em lançar sobre eles. O ar na casa de Camila estava denso, impregnado pela expectativa e pela tensão que precedem um grande evento. O casamento estava marcado para dali a poucas semanas, e a rotina da noiva se transformara em uma sequência interminável de compromissos e decisões. A cada manhã, Camila acordava com uma mistura de excitação e apreensão. Havia flores a escolher, convidados a confirmar, vestidos a ajustar, e por trás de tudo, uma sombra constante pairava sobre sua cabeça, Dona Lourdes. Desde o pedido de casamento, as interferências de Lourdes se tornaram mais frequentes e insidiosas. Ela ligava para Camila a qualquer hora do dia, sob o pretexto de querer ajudar nos preparativos, mas suas sugestões vinham sempre carregadas de veneno. Você tem certeza de que quer essas flores? São tão simples. Marcelo merece algo mais grandioso, não acha? Dizia, com a voz melíflua, que disfarçava mal seu desprezo. Camila, no entanto, estava decidida a não ceder. Cada comentário ácido de Lourdes a feriu, mas também a fortaleceu. Ela sabia que sua batalha não era apenas pela realização de um casamento perfeito, mas pela afirmação do amor que compartilhava com Marcelo. Mesmo exausta pela pressão constante, mantinha-se firme, respondendo com educação e firmeza, recusando-se a deixar Lourdes ver o quanto a estava afetando. Um dos momentos mais difíceis veio quando Lourdes tentou assumir o controle do planejamento do casamento.
Sem que Camila soubesse, ela contatou o buffet e a decoradora, sugerindo mudanças que alterariam completamente a visão que Camila tinha para o grande dia. Quando a noiva descobriu, foi como se o chão se abrisse sob seus pés. A sensação de impotência era esmagadora, mas ao invés de se deixar abater, Camila resolveu confrontar Lourdes. O encontro foi tenso. Camila foi até a casa de Lourdes, determinada a colocar um ponto final nas manipulações. Sentadas na sala de estar, cercadas por móveis antigos e fotos de família, o contraste entre as duas mulheres não poderia ser mais evidente. Lourdes, com sua postura ereta e olhar afiado, transmitia uma frieza calculada. Camila, por outro lado, exalava uma força serena, embora seu coração estivesse disparado. Lourdes, precisamos conversar, começou Camila, tentando manter a voz firme. Eu sei que você quer o melhor para o casamento, mas algumas decisões precisam ser minhas e do Marcelo. É o nosso dia, e eu gostaria que respeitasse isso. Lourdes sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Claro, querida. Só estou tentando ajudar. Sabe, às vezes vocês jovens não entendem o que é necessário para uma celebração de verdade. Camila respirou fundo, sentindo a raiva borbulhar sob sua pele. Eu agradeço a ajuda, mas algumas dessas mudanças que você sugeriu, elas simplesmente não são o que eu e o Marcelo queremos. Lourdes inclinou a cabeça, como se estivesse analisando uma peça de xadrez. E o que o Marcelo realmente quer, Camila? Ele tem sido tão passivo em todo esse processo. Talvez eu esteja apenas tentando preencher essa lacuna. Camila não se deixou abalar. Marcelo confia em mim para tomar essas decisões, e ele está feliz com o que escolhemos juntos. Se ele não está tão envolvido, é porque sabe que eu estou cuidando de tudo com amor e atenção. Houve um momento de silêncio, onde o ar pareceu parar. As duas mulheres se encararam, a tensão quase palpável entre elas. Lourdes, percebendo que Camila não recuaria, se levantou devagar, como uma leoa prestes a atacar, mas ao invés disso, deu um passo para trás. Muito bem, Camila. Se é assim que você quer, vou respeitar suas escolhas. Mas lembre-se, querida, que um casamento é mais do que uma cerimônia. É uma união de famílias, e espero que você esteja à altura de ser parte da minha. As palavras de Lourdes foram um golpe disfarçado, mas Camila se manteve inabalável. A batalha estava longe de acabar, mas naquele momento, ela sentiu que havia conquistado uma pequena vitória. Quando saiu da casa, respirou fundo, como se estivesse emergindo de um mergulho profundo. Sabia que ainda havia muito a enfrentar, mas estava determinada a proteger o que ela e Marcelo haviam construído juntos. Os dias que seguiram foram igualmente desafiadores. Lourdes continuou tentando se infiltrar nos preparativos, mas Camila, agora mais firme, conseguiu bloquear suas investidas. Ela manteve Marcelo informado sobre tudo, mas evitou os detalhes mais sórdidos, querendo poupá-lo da amargura que envolvia sua mãe. Ele, por sua vez, confiava plenamente em Camila, e isso a fortalecia. No entanto, mesmo com todas as dificuldades, havia momentos de pura felicidade. Quando Camila provou seu vestido de noiva pela última vez, sozinha no ateliê, olhando-se no espelho, ela finalmente sentiu que tudo valeria a pena. Naquele vestido, ela não era apenas a noiva de Marcelo, mas uma mulher que lutou pelo amor, pela paz e pela felicidade que sabia merecer. E assim, os preparativos chegaram ao fim. Camila estava exausta, mas pronta. O casamento se aproximava, e com ele, a promessa de um novo começo. Ela sabia que a presença de Lourdes no grande dia seria um desafio, mas também sabia que, ao lado de Marcelo, poderia enfrentar qualquer coisa. O amor deles, afinal, era mais forte que qualquer obstáculo, e estava prestes a ser selado de uma vez por todas. A luz do sol filtrava-se através das janelas da igreja, lançando um brilho suave sobre os bancos de madeira polidos e o altar decorado com flores brancas e vermelhas. O grande dia, finalmente, havia chegado. Camila e Marcelo estavam prestes a selar seu amor em uma cerimônia que prometia ser inesquecível, embora as sombras da discordância ainda pairassem sobre eles. Camila estava deslumbrante em seu vestido de noiva.
O tecido branco fluía ao redor dela, com delicados bordados que capturavam a luz e a transformavam em uma visão etérea. Seus cabelos estavam presos em um elegante coque, adornados com pequenas flores que completavam o visual de maneira sofisticada. A cada passo que dava, o vestido fazia um sussurro suave, um som que se misturava com a música da cerimônia, uma melodia suave e melancólica tocada por um pequeno grupo de músicos na frente da igreja. Marcelo, ao lado do altar, parecia nervoso, mas a sua expressão era de pura alegria. Seu terno escuro era perfeitamente ajustado, e seus olhos brilhavam com a antecipação do momento que estava prestes a acontecer. A emoção era palpável, não só para ele, mas para todos os presentes, que se aglomeravam nas cadeiras e bancos, observando com expectativa. A cerimônia estava indo conforme o planejado. O celebrante proferia palavras de amor e compromisso, e Marcelo e Camila trocavam olhares significativos e sorrisos cheios de emoção. Cada palavra do celebrante parecia ressoar com a promessa de um futuro brilhante e promissor. Camila sentia o coração acelerar a cada momento que passava, mas estava determinada a aproveitar cada segundo dessa experiência, apesar da pressão que sentia. No entanto, o clima festivo e a alegria no ar começaram a se dissipar quando Dona Lourdes, que estava sentada discretamente na última fila, levantou-se abruptamente. Camila, que estava tão envolvida na cerimônia, percebeu o movimento apenas quando o murmurinho da plateia se tornou um murmúrio crescente de inquietação. Lourdes caminhou em direção ao altar, com uma expressão de furor. Seu rosto estava vermelho, seus olhos fixos em Camila com uma fúria que parecia quase palpável. A caminhada de Lourdes era decidida, mas o que havia de mais perturbador era o som dos seus saltos agudos ecoando no silêncio que começava a se instalar. Os convidados viraram-se para olhar, e uma onda de choque percorreu a multidão. "Você, Camila!" Lourdes gritou, com uma voz que parecia carregar todo o peso de sua raiva contida. "Você não tem o direito de roubar meu filho. Você é uma usurpadora, uma falsa. Nunca deveria ter se intrometido em nossas vidas." A cerimônia parou instantaneamente. Marcelo olhou para sua mãe com uma expressão de horror e desespero. Seus olhos se arregalaram, e ele tentou se aproximar de Lourdes para acalmar, mas a mãe já estava incontrolável. Sem aviso, ela deu um tapa no rosto de Camila, o som do impacto reverberando pelo espaço. O golpe foi um choque para todos os presentes. Camila sentiu a dor aguda, mas o que doía mais era a humilhação pública. Ela tentou manter a compostura, mas as lágrimas se formavam em seus olhos. Marcelo, vendo a cena horrível, não pôde mais conter sua raiva. Com um grito de desespero e indignação, Marcelo se posicionou entre sua mãe e Camila. "Chega, mãe!" Ele exclamou, a voz cheia de uma mistura de raiva e tristeza. "Você é louca? Você está arruinando tudo. Este casamento é uma celebração do nosso amor, e você está destruindo isso com sua crueldade." Os convidados estavam chocados. A cena se desenrolava diante de seus olhos, com uma intensidade que tornava difícil desviar o olhar. A tensão era quase palpável, como se o próprio ar estivesse carregado com o peso da traição e da desilusão. Marcelo, com uma força inesperada, pegou Lourdes pelo braço e a puxou para fora do altar. "Você não pertence aqui. Vá embora agora", ele ordenou, sua voz firme e decidida. Os convidados começaram a reagir. Alguns se levantaram em apoio a Marcelo e Camila, enquanto outros estavam tão chocados que só podiam observar em silêncio. O caos tomou conta da cerimônia. Alguém na multidão começou a jogar comida em Lourdes, e rapidamente, outros seguiram o exemplo. O salão estava em tumulto, com a comida voando e os convidados vaiando e gritando. Lourdes, agora completamente envergonhada e desamparada, tentou se defender, mas as palavras foram abafadas pelos gritos e vaias. Com a roupa manchada e o rosto marcado pela vergonha, ela saiu da igreja, os olhos cheios de lágrimas e a expressão de derrota total. O som dos saltos dela ecoava enquanto ela se afastava, cada passo um lembrete de sua falha em destruir o amor que ela tanto odiava. A cerimônia foi retomada com um misto de alívio e tristeza. Marcelo e Camila, apesar do tumulto, conseguiram continuar.
A troca de votos foi carregada de um novo tipo de emoção, uma mistura de tristeza pela intrusão, mas também uma determinação renovada de seguir em frente. Quando finalmente se beijaram como recém-casados, foi um momento de triunfo sobre a adversidade. A plateia, agora mais calma, aplaudiu com fervor, reconhecendo a força do amor do casal diante das adversidades. Enquanto saíam da igreja como marido e esposa, em direção ao salão de festa, Marcelo e Camila olhavam um para o outro, com uma nova compreensão e um renovado compromisso. Eles tinham superado a crise, e estavam prontos para enfrentar qualquer desafio juntos, determinados a deixar para trás a dor e a humilhação, focando apenas no futuro que tinham pela frente. Camila, de vestido branco e olhos brilhando com lágrimas de alegria, segurava a mão de Marcelo com firmeza. A sensação de alívio e triunfo era palpável. Ela sentia uma mistura de euforia e cansaço, mas a visão do marido ao seu lado tornava tudo suportável. Marcelo, com um sorriso de satisfação e um olhar protetor, transmitia a Camila a certeza de que, apesar dos desafios, eles haviam superado as tempestades mais ferozes. Os convidados estavam em um misto de choque e admiração. A cena da mãe de Marcelo atacando Camila havia sido um dos momentos mais intensos e dramáticos que eles já haviam presenciado. Mas a maneira como Marcelo havia enfrentado a situação com coragem e determinação transformou a tragédia em um marco de força e amor. O apoio dos convidados se manifestou em uma onda de solidariedade, com muitos se aproximando para oferecer palavras de conforto e apoio ao casal. O ambiente no salão de festas refletia uma atmosfera mais descontraída, mas não menos emocionante. A decoração estava impecável, com mesas elegantemente arrumadas, e uma iluminação suave que criava um ambiente acolhedor. Os convidados se reuniram em grupos, conversando animadamente e compartilhando histórias sobre o evento. O cheiro dos pratos deliciosos servidos no banquete preenchia o ar, contrastando com o tumulto do início da cerimônia. Camila e Marcelo, apesar de ainda sentirem o peso dos eventos recentes, estavam determinados a aproveitar o momento. Eles se dirigiram para a pista de dança, onde a primeira dança como marido e mulher começou. A música, uma melodia romântica e suave, parecia se entrelaçar com o ritmo de seus corações. Enquanto giravam e se moviam juntos, cada passo, cada olhar compartilhado era um testemunho de seu amor inabalável. As palavras de Marcelo na cerimônia, sua declaração pública de que não havia mais espaço para Lourdes em suas vidas, ecoavam em cada canto do salão. A expulsão da sogra do casamento, com a reação furiosa dos convidados e a humilhação que ela sofreu, ainda era um tópico de conversa. Mas o que predominava era a alegria genuína e o apoio caloroso que Camila e Marcelo recebiam. No final da noite, enquanto a festa chegava ao fim, Camila e Marcelo encontraram um momento de tranquilidade no jardim da recepção. A brisa suave da noite e as estrelas cintilantes no céu proporcionavam um cenário perfeito para reflexão. Eles se sentaram em um banco de pedra, abraçados, e Camila recostou a cabeça no ombro de Marcelo. "Eu não consigo acreditar que passamos por tudo isso", disse Camila, sua voz cheia de emoção. "Foi tão difícil, tão doloroso, mas agora estou tão feliz que conseguimos superar." Marcelo a apertou com mais força, respirando fundo. "Eu também não consigo acreditar, querida. Mas o que eu sei é que, apesar de tudo, o nosso amor sempre foi forte o suficiente para resistir. E agora, finalmente, podemos começar nossa vida juntos sem mais interferências. Eu te amo." A noite avançava, e o casal permaneceu ali, compartilhando um silêncio confortável e a sensação de que um novo capítulo estava prestes a começar. Eles sabiam que o caminho à frente não seria fácil, mas estavam preparados para enfrentá-lo juntos, com a certeza de que, com o amor e o apoio um do outro, poderiam superar qualquer desafio. Enquanto a festa se encerrava e os convidados começavam a se despedir, Camila e Marcelo estavam prontos para partir para sua lua de mel, e finalmente, para uma nova vida. A história de seu amor havia passado por testes severos, mas havia emergido mais forte e mais verdadeiro. Com um futuro promissor à frente, o casal estava finalmente livre para construir a vida dos seus sonhos, deixando para trás o drama e a dor, e abraçando a promessa de um novo começo. E assim, com corações cheios de esperança e amor,
Camila e Marcelo partiram para um futuro incerto, mas luminoso, prontos para escrever as próximas páginas de sua história juntos. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!